Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jonatas Cardoso e seja muito bem-vindo aqui no meu canal Evolução Design. Pessoal, sem demora, tô aqui. Se você não é inscrito, peço por favor, venha se inscrever, tá? Eu bati a meta dos 300 inscritos, já liberei aqui como prometido o pack de elementos, tá? E o público tem gostado, então tá aí. E quando nós batermos a meta de 400 inscritos, vou estar lançando outro pack também, beleza? Então me ajuda aí a bater os 400 inscritos aí e tamo junto, tá bom? Então se inscreve e ativa o sininho para que você não venha perder nenhum dos nossos vídeos, tá certo? E se você quer aprender Photoshop, manipulação de imagem, aprender a criar flyers que se destaca, e assim você poder tirar uma renda extra, você ganhar mais dinheiro, meu amigo, eu tenho aqui o Pack Evolution Pro, atualização toda semana, tá certo? Você já vai receber mais de 40 PSDs aqui, como você pode estar vendo, tem mais de 130 PSDs do gênero gospel, aqui curso de manipulação de imagem, tá certo? Eu vou atualizar aqui o site também e vou estar colocando agora curso de Photoshop, tá certo? Toda semana terá também várias aulas de Photoshop. Então, se você está começando agora ou você já está há algum tempo, mas você quer aperfeiçoar, quer aprender novas técnicas, quer evoluir ainda mais dentro do Photoshop, vem comigo, aproveita o preço, tá certo? Aproveita o preço porque o preço tá fenomenal, mas é por pouco tempo, depois não fala que eu não avisei, tá certo? Então, bora para a aula de hoje. Aqui dentro do nosso Photoshop já estou com o meu arquivo aberto, tá? Ctrl N para você ver o tamanho do... Ou melhor, vou vir aqui ó, em editar, em imagem, tamanho da imagem. Aqui ó, 1080 por 1350, resolução 200 dpi, beleza? Então, fechou. Pessoal, vou fazer uma aula aqui bem rápida, tá? Bem rápido para vocês. Para quem não sabe, todo o material será disponibilizado, né? O PSD será disponibilizado aqui no meu canal do Telegram. Então, o link vai estar aqui na descrição e também vai estar no primeiro comentário fixado. No primeiro comentário fixado vai estar o link para você estar conhecendo o meu Pack Evolution Pro. Vai estar o link do grupo do WhatsApp para você interagir, entrar lá no nosso grupo. O povo lá é bacana, você vai poder mostrar suas artes, tirar suas dúvidas. Enfim, eu estou lá também, eu dou uma atenção legal lá para vocês. Então, entra lá, interage lá conosco lá no grupo Evolução Design. E também nós vamos ter aqui o link aqui do Telegram para que você venha estar entrando, se inscrevendo e aí você vai estar podendo baixar o PSD da aula de hoje, tá certo? Então, bora lá. A aula vai ser bem rápida, mas você vai aqui aprender bastante macete. Vou estar desabilitando aqui, tá? Acabei não desabilitando, vou desabilitar aqui. Vamos desabilitar, 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 desabilitar. Desabilitei. Pronto. Primeira coisa, vamos pro fundo, rapidamente. Fundo, Jonathan, fundo. Como que você fez no fundo, meu amigo? Fundo. Fundo, pegar uma imagem. Tá aqui o fundo, tá? Fundo, fundo. Esse é meu fundo, tá? Aqui é a imagem de um bar. Peguei uma imagem de um bar, bonito. Depois disso, o que eu fiz? Coloquei aqui os filtros. Que filtro que você colocou? O desfoque gaussiano, tá? Desfoque gaussiano, tá? Desfoque gaussiano. Cadê o desfoque? Aqui, desfoque gaussiano com raio número 5. Depois eu coloquei um filtro do Camera Raw, certo? Deu uma escurecida a mais, deu uma realçada a mais nas luzes. Filtro do Camera Raw. Não sabe usar o filtro do Camera Raw? Aqui no meu canal eu tenho um vídeo onde que eu ensino a maneira que eu faço dentro do Camera Raw, tá certo? Depois disso eu coloquei aqui a placa. Lembrando que não necessariamente foi dessa ordem. Por exemplo, a placa que eu vou colocar agora, eu coloquei ela já no final da arte, tá certo? Mas eu vou seguir aqui o padrão aqui, a hierarquia final, tá? Finalizei a arte, aí agora eu vou explicando para vocês na hierarquia correta. Finalizada, né? Na hierarquia finalizada. Que no caso foi agora, eu coloquei aqui a madeira, tá? A placa de madeira. Com essa placa de madeira, pessoal, muito simples, tá? Ó, vou estar desabilitando aqui, tem as cordas. Tem as cordas, tá? Primeiro eu coloquei a placa de madeirinha aqui, certo? A placa de madeira. Essa placa de madeira, eu coloquei ela em um desfoque e também coloquei o fio do Camera Raw. Ela veio desse jeito aqui, certo? Ela veio desse jeito. Coloquei aqui a minha placa de madeira, certo? Coloquei um fio do Camera Raw para pegar um contraste mais, um detalhe mais. Depois disso eu fui lá e coloquei um desfoque de movimento, tá? Coloquei um desfoque de movimento como se ela estivesse, né, balançando, né, meio que, né, no movimentozinho aqui. Aí depois disso, para quê? Ela tá presa onde? Ela tá flutuando? O que é isso? É uma placa
redonda de madeira mágica? Não. Precisa de algo que venha estar segurando ela. E nesse caso foi o quê? As cordas. Então eu coloquei uma corda aqui e coloquei outra corda aqui. E depois eu coloquei o quê? A sombra, tá? Como que eu fiz com a sombra? Eu coloquei as duas cordas, dei um Ctrl G. Depois do Ctrl G, criei uma nova camada, linkei com a camada de baixo apertando a tecla Alt, vim no pincel, peguei uma cor escura, diminui a opacidade para uns 30% do pincel, tá? E fui passando aqui e passando aqui, para dar esse efeito de profundidade, e aí dá a impressão que essa placa de madeira, ela está presa, né, nas cordas, tá certo? E as cordas tá aqui, ó, certo? E coloquei também um desfoque também nas cordas, tá, pessoal? Eu coloquei um filtro do Camera Raw e coloquei um desfoque de movimento também. Porque se a placa está em movimento, as cordas que tá segurando a placa também tá em movimento. Então é só questão de lógica. Coloquei isso aí, certo? Depois disso, coloquei um brilho, tá? Coloquei esse brilho aqui, ó, muito simples. Veio desse jeito, tá? Desse jeito. Fui lá e coloquei pro modo divisão. Depois disso aqui, ó, tem a data. Não foi essa ordem que eu coloquei, mas já vou colocar aqui. Eu coloquei a data e coloquei o tema, né? Sexta do Forró, tá certo? Muito simples. Peguei o texto, escrevi aqui, tá? Com o texto escrito, eu mudei o modo de mesclagem para luz brilhante, mas antes eu dei 2 cliques e fui ajustando aqui, tá vendo, pessoal? Ó, apertei a tecla Alt, segurei uma dessas pinças aqui e fui puxando, certo? Fui puxando, puxando, e aqui vai mesclando com o fundo, tá certo? Fechou. Fiz isso aqui com a data, tá colocado as informações. Depois nós colocamos aqui o cantor, certo? Quem é o cantor? Aqui, o cantor aqui é esse camaradinho aqui, gente boa. Aí o que acontece? Coloquei aqui o cantor e coloquei o filtro do Camera Raw e coloquei matriz de saturação também, tá? Dei uma editada nela no filtro do Camera Raw. Ela veio assim, ó, a foto, ó. Vou tirar os brilhos dele aqui também, ó. Tá? A foto veio assim, ó. A foto veio assim. Coloquei um fio do Camera Raw, tá? Cadê? Coloquei um fio do Camera Raw. Coloquei uma matriz de saturação, certo? Depois eu coloquei o que? Coloquei brilho nele. Como você fez o brilho, João? Muito simples. Criei uma nova camada, linkei com a camada de baixo, certo? Apertando a tecla Alt. Vim no pincel, escolhi um laranja meio escuro, coloquei, certo? Tava assim, ó. Tava assim, tá? Peguei um laranja escuro, tava assim. Coloquei no modo divisão. Modo divisão. Depois criei uma nova camada, linkei com a camada de baixo, segurando a tecla Alt. E aí o que eu fiz? Peguei um laranja mais claro, tá? E laranja mais claro veio assim, ó. Um laranja mais claro. Depois eu fui lá e coloquei no modo clarear. Depois eu criei mais uma outra camada, certo? Linkei com a camada de baixo, segurando a tecla Alt. E coloquei um branco, tá? E no branco eu deixei no modo sobrepor para dar esse realce aqui, tá certo? Fechou. Jonathan, isso aqui é o que? É a sombra, tá? E essa sombra é do que? Essa sombra aqui é das garrafas, que já é a próxima, né? No caso, são as bebidas. Então, aqui tá as bebidas, certo? Tá aqui as bebidas. As bebidas, o que eu fiz? Muito simples também. Eu coloquei aqui o gelo, né? Aqui, ó, gelo fundo, né? Que é o gelo de trás. E aqui tá o gelo da frente. E aqui tá as garrafas, certo? E aqui também tá a sombra. Então, as garrafas veio assim, ó. Vou tirar aqui os efeitos. Essas aqui são as garrafas, tá? Tá aqui as garrafas. Peguei a garrafa, posicionei ela aqui dessa maneira. Depois disso, eu coloquei um filtro. Eu coloquei 3 filtros do Camera Raw, tá? Cadê? Aqui, ó. 3 filtros do Camera Rawzinho, certo? E coloquei um desfoque gaussiano. Então, ó. Primeiro, segundo, terceiro, certo? Coloquei aí os filtros do Camera Raw e coloquei um desfoque gaussiano. Como ele tá muito na frente da câmera, então ele vai ficar desfocado. Depois disso, coloquei uma sombra, tá? Essa sombra aqui que coloquei aqui embaixo é referente ao quê? É referente ao gelo, tá? O gelo veio assim, ó. Assim. Então, eu fui lá e coloquei um filtro do Camera Raw, coloquei mais outro fio do Camera Raw. Tá vendo, ó? Coloquei mais um fio do Camera Raw. E depois eu coloquei um desfoque, de caixa aqui, mas de caixa ou gaussiano dá na mesma, tá? E aí tá feito. E aí, como esse gelo tá na frente das garrafas, vai ter para dar uma profundidade, eu coloquei essa sombrinha aqui, que as garrafas tá dentro, tá no meio do gelo, né? Tá entre o gelo. Aí eu coloquei essa sombra, fechou? E no gelo de trás, né? Aqui na bebida aqui do gelo de trás, eu só dupliquei, tá? Dupliquei e coloquei atrás, certo? E aqui eu fui
o que eu apaguei, né? Tem umas partes que tá apagada, tá vendo? Ela veio com fundo branco, eu fui lá e fiz o recorte, certo? Depois disso, pessoal, eu juntei, né? Peguei todas as bebidas, o gelo, dei um Ctrl G, formei uma pasta, escrevi bebidas, e aqui na máscara eu apaguei um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Depois vocês já vão entender o porquê que eu fiz isso. Na verdade, você vai entender agora, né? Que vai ser com a vinheta. Eu fui lá e coloquei a vinheta. Por que eu apaguei? Porque senão não ia mostrar muito o gelo, não ia mostrar muita bebida. Então eu diminuí para poder ter mais visibilidade nas bebidas e no gelo. E aí eu fui lá, apaguei e depois eu coloquei uma vinheta por cima, tá certo? E também, antes que eu me esqueça, coloquei aqui a sombra. Já que esse gelo, essa imagem tá na frente do nosso cantor, então eu coloquei uma sombra também. Então, em cima do nosso cantor, criei uma nova camada, linkei com a camada de baixo, vim com o pincel, escolhi uma cor escura, peguei o pincel, diminui a opacidade com uns 30 e fui passando, fui dando vários toquezinhos aqui, ó, tá, ó, vários toquezinhos aqui, e aí eu criei a sombra, tá? E aí criei esse efeito de profundidade. Parece que não mudou nada, mas mudou, tá certo? Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Então, foi isso aí que eu coloquei a sombra. Depois eu coloquei a vinheta, tá? A vinheta eu coloquei uma vinhetinha aqui, ó, básica, ó. Vou tirar aqui, ó. Coloquei uma vinhetinha básica aqui. Criei uma nova camada, pincel e passei. Depois eu criei mais uma outra vinheta. Fiz mais outra, né? Fiz assim, ó. Assim. Depois eu fui lá e criei mais uma outra. Passando assim, ó. Certo? E aí, ó. A primeira eu coloquei em normal. A segunda eu coloquei em normal. E a terceira eu coloquei em sobrepor. E tirei a opacidade, deixei em 75 e tá ok. Certo? Depois disso tem as lâmpadas. Tá? Coloquei as lâmpadas aqui, ó. As lâmpadas. Peguei a lâmpada, certo? Opa. Peguei a lâmpada. Lâmpada 1 e lâmpada 2. Certo? Vou mostrar uma porque a outra é a mesma coisa. Então, aqui, ó. Luz da lâmpada. A lâmpada veio assim, ó. E aqui tem os efeitos, ó. A lâmpada veio assim. Certo? A lâmpada veio assim. Posicionei ela. Coloquei um filtro do Camera Raw. Certo? Coloquei um filtro do Camera Raw. Para dar um contraste e tal. Dar uma nitidez. Coloquei o filtro do Camera Raw. Coloquei um desfoque de movimento. Tá? Queria que ele estivesse se movimentando. E depois eu coloquei um desfoque de gaussiano. Mas aí depois eu resolvi tirar, tá? Eu deixei o desfoque gaussiano, mas depois eu resolvi tirar. E deixei só o desfoque de movimento. Certo? Com a luz. E depois eu coloquei as luzes. Como que eu coloquei as luzes? Muito simples, tá? Eu peguei aqui o primeiro pincel. Um laranja mais escuro. E passei aqui, ó. Peguei o pincel e passei aqui, certo? Passei aqui. Depois, passei aqui. Aí eu coloquei um desfoque gaussiano e um desfoque de movimento também. Por que eu coloquei desfoque de movimento? Porque, pela lógica, né? Se a lâmpada tá mexendo, a luz também tem que fazer o movimento de... tem que fazer o movimento, né? De que elas estão se movendo. Então, por isso que eu coloquei aqui um pouco de desfoque aqui de movimento nas luzes, para poder acompanhar a lâmpada. E isso aqui eu fiz em todas as luzes. Eu coloquei uma luz mais forte, depois eu coloquei uma luz média, e depois eu coloquei uma luz branca, tá? Uma luz mais branca no centro, porque o pico mais forte da luz é o branco. Então, o centro vai ser branco e depois vai vir as cores da luz, tá certo? Foi isso aqui que eu fiz. Depois só dupliquei e coloquei do outro lado também, tá? Ó. Dupliquei, coloquei do outro lado, diminui um pouquinho, ajustei aqui e finalizei as lâmpadas, certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E venha participar conosco também lá no meu Pack Evolution Pro, porque lá você vai ter acesso ao grupo exclusivo, você vai poder tirar todas as dúvidas diretamente comigo, vai aprender artes lá, eu vou explicar muito melhor, pegar sua mão e tal. Cara, você vai sair lá com um design profissional. Pode, meu amigo, vem com o pai. Depois eu coloquei os ajustes, tá? Os ajustes, coloquei várias coisas aqui, tá? Me empolguei nos ajustes aqui. Primeira coisa que eu coloquei, ó, foi uma sombrezinha, tá? Foi uma sombrazinha aqui. Por quê? Ó, isso aqui, ó, não tava me agradando muito. Porque aqui tá cheio de luz, mas aqui, isso aqui, né? É melhor aqui esconder isso aqui. Aí que eu fiz? Criei uma nova camada, peguei o pincel, passei aqui e já era. Aí, ó, eu dei uma escondida, tá? Porque eu queria o centro aqui, o foco aqui no centro, ó. Com o nome e tal, o cantor, eu queria aqui o foco. Depois disso, coloquei uma textura, tá? Uma textura, ó, ela veio assim, ó. Cadê? Ela veio assim, ó. Em normal e sem. Ela veio mais ou menos assim, tá? Ela veio assim. Veio assim. Aí o que acontece? Eu tirei a opacidade,
deixei em 50%, mudei o modo de mesclagem para divisão, tá? E apaguei aqui no rosto dele, porque eu não queria que as partículas, né, pegassem no rosto dele. Já era. Depois disso, coloquei uma outra textura de luz, tá, ó. Uma outra textura de luz, coloquei modo divisão. Tá, ó. Aqui, ó, um ponto de luz aqui. Joguei aqui em cima. Certo? Joguei aqui em cima. Modo de mesclagem de divisão. Tá, modo de mesclagem de divisão. Depois eu coloquei mais uma outra textura, tá? Aqui tá roxinho, pessoal, porque eu dei um Ctrl U. Não converti ela em objeto inteligente, então não dá pra me te mostrar o que eu fiz. Mas eu simplesmente dei um Ctrl U, mexi um pouco na saturação, um pouco na nitidez, na matriz, um pouco na saturação e um pouco na luminosidade, beleza? E mudei o modo de mesclagem pra luz indireta, tá, ó. Tava assim, ó, normal, 45 e 100 aqui, certo? Tá aqui a nossa textura, né? Fui lá, posicionei ela, tá? Tirei o preenchimento, tirei um pouco da opacidade, mudei o modo de mesclagem para luz indireta, tá feita. Depois disso, pessoal, eu vim aqui, ó, camada de ajuste, pesquisa de cores. Coloquei uma pesquisa de cores, ajustei. Coloquei uma segunda pesquisa de cores, também ajustei aqui a opacidade. Coloquei uma terceira pesquisa de cores e mexi no preenchimento. Coloquei uma cor seletiva, que é aqui, ó, vim aqui, cor seletiva. A cor seletiva é muito bom, pessoal, eu recomendo você usar, porque você pode mudar as cores da sua arte, tá, ó. Eu mexi aqui nos neutros. Então, eu mexi aqui no ciano, no magenta, no amarelo, tá? No preto eu não mexi, nas tonalidades médias aqui. Então, olha, o antes e o depois. Já deu uma mexidinha na cor. Isso aqui é muito bom. São detalhes pequenos que faz toda a diferença. Depois eu coloquei mais uma outra textura, tá? Ela veio assim, ó. Ela veio normal, 100%. Desativar aqui, ó. Ela veio assim. Posicionei ela, tá? Tirei a opacidade de 117. Modo de mesclagem, sobreposição linear. E apaguei aqui no rosto dele também, porque eu não queria. Aqui é a máscara. O branco revela, o preto esconde. Peguei o pincel na cor preta e escondi os ruídos aqui no rosto dele, certo? Depois disso eu só coloquei o logo, tá? Aqui do Avini, tá? Coloquei o logo dele aqui e coloquei a minha logozinha aqui do lado também, @evoluçãodesign, que por sinal é meu Instagram. Vai lá e me segue no Instagram também. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Tá aí o fly, mais um fly para você, um fly top. Eu espero que você venha ter gostado da aula. Lembrando que o PSD estará disponível no meu canal do Telegram. Não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, rumo a 400 inscritos. E quando chegarmos a 400 inscritos, vou liberar um novo pack para vocês também. Beleza? Então é isso aí. E se você quiser se ajuntar ao meu time, ao time do Design Evolution, conhece o meu pack. Compre lá meu pack, porque vocês não vão se arrepender e rumo à evolução no design, beleza? Tamo junto, eu fico por aqui, tenha um ótimo final de semana, falou, é nóis e tchau!